Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Preparei este vídeo com segredos e dicas para vocês. E se você gostar deste vídeo, deixe um like. Se não gostar, pode dar um dislike. Eu gosto de saber. De qualquer forma, vamos começar. Muitos itens de maquiagem custam mais que ouro. Por exemplo, uma barra de ouro maciça é precificada por grama ou peso, assim como a maquiagem é. Se você derretesse um produto de maquiagem, como lápis de sobrancelha, precisaria de vários para obter a mesma quantidade. Mas você encontraria por grama. Muitas vezes, o produto de maquiagem, como um lápis de sobrancelha, na verdade custa mais do que metais preciosos como o ouro. Então, quando se trata de itens de beleza, certamente existem algumas maneiras de economizarmos um pouco de dinheiro e algumas teorias que vão nos deixar realmente felizes com o que temos. Prepare-se para o vídeo. A pinça é super útil para tantas coisas, especialmente para aqueles pelinhos ao redor das sobrancelhas. Desde que você não as perca, realmente não precisa comprar novas. Mas sabe, quando você vai usar e pensa, será que tem algo errado com a pinça? Tipo, deve ser velha ou simplesmente não funciona mais. Você tenta pegar um pelo e até segura, mas não consegue arrancar. Você só precisa de um afiador de facas ou lixa e sua pinça para consertar. Elas são como uma lâmina, precisam ser afiadas, não descartadas, apenas renovadas. Então, vamos fazer isso com o afiador de facas, só passando devagar a ponta dessas pinças e afiando algumas vezes, e depois podemos usá-las para ver como ficaram. Cada vez que eu renovo minhas pinças com esse afiador de facas, elas funcionam tão bem que conseguem pegar até aqueles pelinhos quase invisíveis, bem pequenininhos, sem nenhum esforço. E como uma boa pinça custa tipo 20, 30 reais cada, aquelas bem boas mesmo, se você pensar nisso, é muito dinheiro economizado com pinça. Aqui estamos, talvez com um dos detalhes mais importantes que eu vou continuar aplicando nos meus corretivos. Produtos em tubinho, quando parecem acabados, ainda podem ser renovados antes de descartar. Agora você pode ver que ainda tem corretivo aqui dentro, mas quando você vai usar, provavelmente está bem seco. Achei que o corretivo estava ressecado. Além de ter mais corretivo do que parece, ele ainda está bom. Ainda tem bastante aqui dentro e nós vamos revitalizá-lo para que possamos usá-lo como se fosse novo. Para quem gosta de saber o motivo das coisas, eu sou assim também. É o comprimento do aplicador, e como ele é mais curto do que o tubo, ele só consegue alcançar o meio. E todo o resto do corretivo fica ou no fundo ou se acumula na parte de cima. Se você medir e separar, vai ver que provavelmente ainda tem uns 20 a 30% lá dentro. Tudo o que precisamos fazer é tirar esse restinho removendo o pedacinho de plástico que fica no topo do seu recipiente de corretivo. Para isso, basta usar uma pinça, encaixar sob o limitador no topo do corretivo e puxar para fora. Agora você pode aproveitar aquele restinho de corretivo que fica no próprio limitador, porque tudo conta. Mas agora, quando você colocar o aplicador do corretivo de volta, vai conseguir tirar todo o produto que ainda restou dentro do corretivo. E vai ser como se fosse novo por mais 2 semanas de uso ou até mais. Dá para ver quanto corretivo você consegue tirar só com uma passada. Você realmente consegue renovar ele. E é ótimo porque agora você aproveita o seu dinheiro e usa todo o produto pelo qual você pagou. Se você está gostando desse vídeo até agora, então deixe seu like. Pós-compactos são responsáveis por selar a sua maquiagem. E quando você os reorganiza conforme o produto vai acabando, você consegue uma aplicação melhor. Veja, quando você usa o pincel de pó nas bordas, o pó só consegue realmente aderir à borda do pincel quando ele não está equilibrado. Você vai obter um anel de produto pronto para aplicar na sua pele. E lembre-se disso quando estiver usando uma base. Ela fica um pouco úmida, então esse anel de pó pode realmente criar um resultado manchado. E nem preciso dizer. Às vezes, a gente joga fora os pós antes de realmente acabarem, e você ficaria surpresa ao ver quanto ainda tem aqui dentro. Use álcool isopropílico. Para que isso funcione,
o pó precisa ser triturado novamente usando uma faquinha de manteiga ou alguma ferramenta que ajude a moer o pó. E você vai se surpreender ao ver isso enquanto começa a fazer e nivelar o pó. Tem muito produto aqui dentro comparado com o que parecia antes. Após nivelar bem, adicione um pouco de álcool isopropílico, lembrando que pode acrescentar mais se necessário. Mas você não pode tirar se transbordar, então tenha cuidado. Pegue essa mesma ferramenta e comece a misturar suavemente, o álcool isopropílico com o pó. Queremos uma consistência parecida com argila úmida e não com lama seca. Então adicione mais um pouco de álcool isopropílico até ficar mais ou menos assim. Quando o seu pó estiver quase seco, pegue uma tampa, algo menor do que o próprio pó, e coloque um lenço de papel por cima. Vamos pressionar bem firme para que o pó não esfarele. Agora que você consertou o seu estojo de maquiagem, pode fazer o mesmo com paletas de sombra. É bem legal, porque às vezes a gente chega no fundo da nossa cor favorita. E o legal do álcool isopropílico é que ele evapora no ar. Ele realmente sai do lugar onde foi colocado, depois que o tempo passar. Então, vamos ficar só com a maquiagem mesmo, tudo o que você precisa fazer com seu pó compacto. Após pronto, limpe, deixe como novo e use seu pó para obter cobertura completa e uniforme sempre. Sabe quando você vai usar seu delineador líquido e ele está seco e você nem comprou faz tanto tempo? Então, tem alguma coisa errada. Quando o delineador líquido não produz mais uma camada grossa e uniforme de cor. Isso geralmente acontece por causa de como ele é armazenado. Se ele fica em pé, o limitador impede que o aplicador alcance o fundo, onde normalmente muita tinta se acumula. E se você guardar o delineador líquido, provavelmente de lado, na sua nécessaire ou na gaveta, acontece exatamente a mesma coisa. A tinta acumula na lateral e não chega ao aplicador, dando a impressão de que o delineador acabou. Provavelmente ainda não acabou. Se você guardar ele de cabeça para baixo, terá uma camada uniforme de delineador até acabar de verdade, sempre que usar. Agora que já passamos por algumas etapas e dicas bem práticas, quero conversar com você sobre a teoria. Se concordarmos que a maquiagem serve para você se enfeitar com o estilo, visual e cores que gosta, ela pode ser realmente empolgante. Então, ela pode ganhar vida própria, fazendo com que você queira cada vez mais e mais. E isso acaba sendo uma distração. Se você perceber que tem uma fome profunda e um vício em ter coisas novas, pode achar útil fazer um inventário visual. A ideia é que depois de ter os produtos e itens de maquiagem que funcionam para você, você pode sair, viver sua vida e aproveitar usando sua maquiagem. Mas se estamos sempre procurando pela próxima coisa perfeita, isso é uma distração e também não é bom financeiramente. Vamos supor que eu procurava um lápis de boca online, rolando sem parar. É bom fazer um inventário visual quando você sai do online e realmente olha para o que você tem. Você vai perceber que, na verdade, você já tem algo que achou que queria. Já está em sua posse, o que pode amenizar esse desejo com um profundo sentimento de gratidão. Às vezes, ao fazer um inventário visual, você percebe, não, é genuíno que eu realmente não tenho essa coisa. E bem, então você sabe que é algo que você realmente gostaria de ter. E é bom comprar maquiagem que por si só não seja um fardo de se obter. Acho incríveis os produtos de maquiagem acessíveis. Agora, seguindo essa mesma linha de pensamento e níveis mais altos de satisfação com o que você tem. Limpar a nécessaire de maquiagem é uma ótima prática. Seja onde for que você faz sua maquiagem diariamente, seja em uma mesa ou em uma nécessaire, e você tira tudo de dentro e usa. Faça pausas regulares semanalmente ou a cada 2 semanas, para renovar e reorganizar cada item ali dentro, para que tudo esteja limpo, utilizável e apresentável para você toda vez que for usar. Isso é algo que realmente te ajuda a valorizar os itens que você tem, trabalhando com beleza, e é muito bom ter coisas bonitas e limpas para usar. Mesmo que eles não sejam mais novos, isso realmente diminui aquela vontade de ter coisas novas, porque um item novo, brilhante, é assim. E aí, suas coisas ficam sujas e praticamente inutilizáveis.
Mas se ambos estão limpos e funcionam, realmente não há muita diferença entre algo novinho, em folha, e aquele item que você já gosta muito. E nunca existe um nível de ter coisas que você atinge que faz com que você se torne mais organizada ou mais grata. Às vezes, parece, ou é um pouco uma ilusão olhar e ver. Se eu tivesse mais, tudo estaria organizado, limpo e bonito. Essas duas coisas são habilidades muito diferentes e bênçãos muito distintas. Ter coisas é uma coisa, mas gerenciá-las bem, cuidar delas, isso é uma habilidade completamente diferente. Na verdade, é algo que em qualquer fase, mesmo que você tenha só um item de maquiagem, ainda assim pode mantê-lo organizado, ainda assim pode deixá-lo limpo. E essa é uma habilidade totalmente diferente daquela das pessoas que têm a sorte de ter penteadeiras grandes e lindas, cheias de maquiagem, como você vê em muitos influenciadores hoje em dia. Há mesas de maquiagem, mas é comum se maquiar no chão, em frente ao espelho. E, na verdade, nunca fique olhando para as pessoas que têm mesas de maquiagem. E pense que o seu lugar para se maquiar, seja em frente ao espelho, no banheiro ou no chão, é incrível e você pode torná-lo ainda mais incrível. Se você sempre senta em frente a um espelho, deixe esse lugar confortável e aconchegante. Não só olhe para ele. Preferia estar sentada em outro lugar, então não vou colocar cabelo ali. Não adianta, pois você precisará dessas habilidades mesmo comprando uma penteadeira nova. Então, arrume algo para sentar, pegue uma nécessaire que funcione para você e talvez algo para proteger suas roupas. Se você sempre se arruma já vestida, às vezes a maquiagem pode cair, então talvez seja bom ter algo para colocar no colo. E isso torna um momento especial quando você faz sua maquiagem e valoriza o seu próprio processo. Se você está gostando deste vídeo até agora, por favor, deixe seu like. Se não estiver, pode dar dislike, pois gosto de saber de qualquer jeito. Agora, falando de itens de maquiagem e novidades. Eu estava procurando um blush pêssego, mas não em pó. Um blush cremoso, não em pó, mas cremoso. E nós vamos fazer um blush pêssego. Fiquei animada. Tem cobertura média, é autofixante e acabamento radiante. Depois de olhar vários desses online e perceber que eu poderia fazer isso com algo que eu já tenho, posso dizer que estou super satisfeita. Vamos começar. É uma boa forma de aproveitar um corretivo inutilizável, como aconteceu comigo, quando ele é muito escuro. Você pode usar isso como base junto com algumas sombras coloridas daquele tipo que você tem em uma paleta. Esses pigmentos, para os olhos, podem facilmente derreter e se misturar com o corretivo para criar uma cor, para um blush cremoso. E o legal é que quando você faz isso com sombra e corretivo, você transforma o corretivo para que ele se fixe sozinho. Então, ele vai secar na pele e não vai sair do lugar. Você não vai precisar fixar com mais nada. Eu vou precisar de mais pó do que isso, mas estou pegando um pouquinho de corretivo e esse pó que eu misturei. Quero ver como os dois se relacionam, para ver se eu gosto da cor. Parece bem bom, acho que vai precisar de um pouquinho mais de laranja. E você quer ajustar isso antes de misturar a quantidade maior de pó de sombra, para ter certeza do que está fazendo. Em vez de tentar colocar no pequeno dosador, eu recomendaria tirar, assim como fizemos com o corretivo antes. Assim, você pode colocar todo o seu pó, misturar e mexer bem antes de colocar o dosador de volta, para poder usar seu novo blush cremoso. Eu vou experimentar, mas antes, vamos ver uma amostra dele. É lindo pêssego, bem fresco e natural. Blush cremoso é maravilhoso. Se você nunca experimentou, provavelmente vai gostar de usar de algumas formas. Uma delas é sem base. Só um pouquinho nas bochechas para dar uma cobertura e também um toque de cor. Assim, talvez você só queira um pouquinho de corretivo embaixo dos olhos e o seu rosto inteiro já está pronto. Você pode usar um pincel de pó, que gosto para aplicar creme. Blush, pois cria um efeito diferente e facilita o esfumado. Especialmente se eu estiver aplicando por cima de um tipo de maquiagem mais intensa. E se você finalizar com um blush em pó, ele vai durar o dia todo sem desbotar. E você pode adicionar um iluminador por cima para dar aquele brilho lindo. Acho que gosto mais disso do que de muitos produtos de maquiagem, porque fomos nós que fizemos.
falando em aproveitar melhor seu dinheiro e tirar o máximo do que você tem, sendo criativa. Essas são duas ferramentas que eu gosto muito por alguns motivos. A primeira é essa bandejinha para maquiagem, que geralmente vem acompanhada de uma espátula. E esse é o segredo. Eu gosto de usar isso com a minha base. Com um pump de base, você pode espalhar o produto pelo rosto como se fosse uma faca de manteiga. É ótimo não só pelo acabamento que você consegue, mas também porque sempre sobra muito produto só com um pump de base. E você pode usar essa espátula de maquiagem com protetor solar também, se quiser aplicar e garantir uma cobertura uniforme. Isso é útil? Acho que as ferramentas devem ser úteis. Faz sentido. Acho que esponjas de maquiagem caras não são úteis, pois há uma barreira para substituí-las e precisam ser trocadas. Podem ser lavadas com sabão, água e higienizadas no micro-ondas. Um saco grande dessas, que vai durar tipo meio ano ou mais, custa tipo 1/4 do preço de uma única Beauty Blender. E funciona tão bem quanto. O que você acha? Você gostou desse vídeo? Me conta qual foi a sua parte favorita nos comentários aqui embaixo. E se você gostou, por favor, deixa um like. E eu te vejo no meu próximo vídeo. Se você quiser assistir mais, é só clicar no meu canal e ver o resto dos meus vídeos. Eu te amo. Te vejo em breve.